Estamos recebendo hoje no Versão Mulher essas 3 meninas aqui, super importantes, assistentes sociais, psicóloga aqui com a gente, e vamos falar de um serviço bem importante que já vem acontecendo em outras cidades e foi implantado aqui em Telêmaco Borba em 2019, através da Lei 2304 de 2019, que é o Serviço Família Acolhedora. Então, apresento para vocês a Linda Mir de Paula Santos Raimundo, que é coordenadora do Serviço de Acolhimento. Apresento também a Natália Palu Rodrigues, que é psicóloga, e também a nossa assistente social, Helena Guimarães Gasparim. Sejam bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. E eu começo perguntando como é o Serviço Família Acolhedora, o que ele busca fazer pelas crianças que são acolhidas em nosso município. Boa tarde, Tati. Inicialmente, eu acho importante trazer a questão da criança acolhida, do que é o serviço de acolhimento. Sim. Como que acontece, né, essa questão? O acolhimento de crianças e adolescentes aqui em Telêmaco, ele acontece, a medida de proteção ela é aplicada, né, para crianças e adolescentes que estão em situação de violação, né, de seus direitos. Então, hoje, quando acontece o acolhimento da criança, ela é conduzida para uma casa-lar, para um abrigo. E o serviço de acolhimento em família acolhedora tem o objetivo de que famílias sejam preparadas para receber, cuidar dessas crianças temporariamente. Então, quando uma criança for aplicada uma medida de proteção para uma criança, essa criança seria conduzida para a casa de uma família, né, já apta e preparada, porque a família acolhedora ela será preparada pela equipe técnica, né, no sentido de que ela terá todo o apoio e tudo mais, e essa família poderá cuidar dessa criança durante o processo, né? Porque quando a criança é acolhida ocorre um processo. A gente trabalha com 2 perspectivas, né? Que é ou reintegração familiar dessa criança, no sentido de preparar a família para receber novamente a criança, ou caminhar para uma destituição do poder familiar, que no caso a criança é encaminhada para adoção. Então, nesse processo, nesse caminhar do processo, a criança estaria sendo cuidada por uma família. Então, o primeiro passo, a primeira é a constatação da violação de direitos com relação à criança. A criança que iria para um serviço de acolhimento que é institucional, que é o que a gente chama de casa-lar, isso? Isso. Iria para a família acolhedora inscrita e preparada por uma equipe. E aí a gente entra com essa preparação e eu converso agora com a Natália. A Natália nos destaca aí, como psicóloga, qual é o trabalho realizado pela equipe. Boa tarde. Então, a equipe inicialmente, né, faz essa divulgação do programa, capta famílias interessadas para fazer parte do serviço. E assim que nós temos as famílias, nós fazemos uma reunião, explicamos passo por passo, tiramos todas as dúvidas dessas famílias e fazemos uma capacitação. E a partir dessa capacitação é definido... a família ela vai conseguir um perfil daquelas crianças que ela está disposta a receber e, a partir disso, quando o Poder Judiciário ou o Conselho Tutelar encaminha e informa a nós que uma criança precisa ser acolhida, nós vemos pelo cadastro das famílias qual o perfil de família que tenha dessa criança e entramos em contato, né, na verdade, com a família, informamos sobre essa criança e levamos até a família essa criança para ela ficar durante esse período do processo da criança. E, inclusive, ficamos em contato a todo momento com a família, toda e qualquer dúvida que a família tiver enquanto ela estar com a criança, tanto a Helena quanto eu estaremos dispostas a ajudar nas questões emocionais, a ajudar talvez fazer troca de escola, viabilizar questões de saúde. A equipe técnica vai estar a todo momento para amparar a família durante o período que a criança estiver com ela. E quais são os critérios para ser uma família acolhedora? Primeiramente, a família não ter interesse em adoção, né? O serviço, a ideia do serviço não é essa, não é adotar a criança, né? É você ser um acolhimento temporário. Morar em Telêmaco Borba, pelo menos 1 ano, ter disponibilidade de tempo para receber, né, a criança ou o adolescente,
estar com a certidão de antecedentes criminais negativa, e durante o processo vai passar por um parecer da equipe técnica, né? Assistente social e psicólogo. E aí, se o parecer for favorável, é inserido no cadastro das famílias. A faixa etária dessas crianças? É 0 a 18 anos, crianças e adolescentes. Certo. E é importante, Tati, a gente trazer para a população em geral a questão de que a família acolhedora ela será parceira da equipe técnica. Né? Hoje é desenvolvido um trabalho através das meninas, né, psicóloga e assistente social, no trabalho com as famílias, né, no sentido de preparar essa família para receber a criança novamente, a criança que fica acolhida. Então, o papel da família acolhedora vai ser exatamente essa parceria no sentido de cuidar da criança, né? E já ir trabalhando com a criança. No caso, quando tem possibilidade de reintegrar a família de origem, né? Vai ser trabalhado nesse sentido. A família vai cuidar da criança nesse período, né? Proporcionar esse ambiente familiar para ela. E já preparando que em breve vai voltar para casa, né? E nesse período serão proporcionados encontros entre essa criança e a família de origem, né? Quando tem possibilidade de reintegrar. Então, a família acolhedora ela vai poder dar esse apoio, né? Ser essa ponte no sentido de trabalhar com a criança mesmo. Nesse momento, a mãe não pode cuidar, o pai não pode cuidar, mas, né? Logo vai dar tudo certo, porque a gente sabe que isso, né? A Natália vai explicar um pouquinho melhor sobre essa questão, né? Do rompimento de vínculos e tudo mais, quando a criança é retirada, né? Isso é muito traumático para a criança. Então, ela vai precisar que a família dê esse suporte emocional. A gente fala que, principalmente, quando a gente fala de critérios, né? Para ser família acolhedora, nós entendemos que a família tem que ter uma disponibilidade afetiva, né, no sentido de cuidados e de acolhimento para essa criança, porque a criança acolhida ela vem muito fragilizada, né, do ambiente de origem, quando acontece um rompimento mesmo assim de vínculos no sentido de ser retirada, ela precisa de muito apoio. Então, o papel da família acolhedora vai ser muito importante e é exatamente esse diferencial entre a família acolhedora e a instituição, que é né, como acontece hoje em dia, que ela fica numa casa-lar, num abrigo, o diferencial é exatamente essa questão do tratamento direcionado ali para aquela criança, né, a questão de ter o acesso, né, a uma casa, de poder sair com essa família, ir no supermercado, né, a família poder levar para a escola, dessa criança ter acesso a questões aí que são tão importantes, né, na questão do desenvolvimento humano mesmo, né? Porque quando a criança fica inserida numa instituição, né, casa-lar, abrigo, são mais crianças que estão juntas, embora a gente tenha, né, profissionais dispostos a cuidar ali dentro, não é o mesmo ambiente familiar, né? Tem um tratamento que é mais voltado para o coletivo. Então, assim, a gente sabe o quanto é importante, né, a criança ter esse cuidado mais direcionado para ela. Então, a família acolhedora vai ser muito importante nesse processo em que a criança está passando um momento extremamente difícil na vida dela. E, Natália, até comentávamos isso antes, sobre a questão de vínculo mesmo e se a criança não sofreria ainda mais nesse processo assim, de desvincular, né? Ou devolver para a família ou ir para adoção. Existe esse medo, né, de apego, de eu vou me apegar, não vou querer me desfazer, a criança vai ter um novo trauma por ter que ir embora novamente, mas na realidade, se despedir e romper um laço são coisas diferentes. Então, quando já se é trabalhado tanto com a família anteriormente, para que a família entenda que ela está ali temporariamente também para a criança, e é dito para a criança sobre, olha, agora você vai poder dar tchau para as tias, para os tios, você vai poder juntar suas coisas. É diferente. Então, o rompimento gera o trauma, gera o sentimento de abandono, pode gerar inúmeras coisas na realidade, né? E a despedida é uma forma de iniciar e fechar um ciclo. E se a criança vai retornar, por exemplo, para a família, é porque antes disso se fez todo um estudo de que é possível e o ambiente que antes representava risco, hoje não é mais assim.
E se ela não vai daí retornar para a família, mas ela vai iniciar um processo para adoção, é uma nova oportunidade para que daí essa criança se insira novamente numa família. E esse ambiente da família acolhedora é um ambiente que vai proporcionar segurança para essa criança. Então, se apegar, ter afeto, proporciona segurança. O que não dá segurança é quando a criança fica com medo, fica sozinha, né? Agora, ter um ambiente de amor, de afeto, dá segurança. E a Tati, acho que é importante também nessa questão de vínculos, né? A gente teve capacitações que a gente foi e foi falado que a família acolhedora teve contato, por mais que a criança voltou para a família de origem, né? Ela acabou continuando o contato. Isso que eu ia perguntar, né? se é possível esse posterior contato. Sim, fica a critério da família acolhedora, né? Em manter ou não. Mas quando é um vínculo saudável, né? Até quando existem casos que a família fica com a criança ou adolescente até os 18 anos, até a maioridade, é uma referência que ele acaba tendo, né? Quando essa criança já está com a destituição do poder familiar, está numa lista de adoção e não tem a possibilidade de ser adotada, né? Não houve famílias que aceitassem, a família acolhedora ela se torna uma referência, né, desse adolescente que vai cumprir a maioridade. Entendi. E vocês me falavam também que em outras cidades muito próximas esse serviço já vem acontecendo e já está dando certo. Sim, nós já passamos por várias capacitações, né, relacionadas a esse tema, e a gente sabe que está acontecendo, né, esse serviço está acontecendo no Brasil inteiro. E cidades próximas, aqui Reserva, Sapopema, já tem famílias acolhedoras. Então, nós entendemos que hoje aqui em Telêmaco é completamente possível a gente conseguir captar famílias que tenham interesse. E a gente está à disposição ali na Secretaria de Assistência, né, para receber essas famílias que estejam interessadas, para que a gente possa fazer um trabalho com elas, para que elas possam ser parceiras, né, do serviço. Esse preparo, esse trabalho de preparo com as famílias, ele leva quanto tempo, mais ou menos, até elas poderem receber uma criança? Nós temos já todo um cronograma preparado, né, para fazer e, né, fazer um trabalho com as famílias, que no caso seriam encontros, né, com a equipe, né? Nós temos a equipe de psicólogo, assistente social, que faria um trabalho no sentido de trabalhar sobre diversos temas que são pertinentes quando se trata de criança e adolescente, né? E principalmente a questão do apoio psicológico e explicação sobre a questão do perfil da criança acolhida, né? Como já foi mencionado aqui, que a criança, quando é acolhida, ela vem muito fragilizada, então é uma criança que vai precisar de cuidados específicos ali. Então, tudo isso vai ser trabalhado na capacitação. E isso é algo muito importante no sentido de que, quando a gente fala que a família tem que ter disponibilidade, né, para levar uma criança para casa, também estar disponível para passar por essa capacitação com a equipe e para depois, né, manter esse contato, porque a equipe vai fazer visitas constantes, né, na casa dessa família, no sentido de dar apoio, dar suporte. Então, a equipe também vai acabar vinculando com essa família no sentido de acompanhar mesmo o trabalho. Entendo. E, paralela ao serviço feito com a família, é feito com a criança também. Ela entende que ela vai para outra família, ela passa por esse processo também? Sim, inclusive a gente precisa estar em contato com a criança também para avaliar também se as possibilidades de retorno à família de origem são reais para essa criança. A partir daquilo que a gente trabalha com a família acolhedora, até assim, se a criança traz falas que às vezes por ter um vínculo daí com a família acolhedora, se sente mais confortável, já dá alguma informação para a família acolhedora passa daí para a equipe e isso é juntado no processo da criança. Então, é um trabalho conjunto feito ali para que a criança tenha um melhor destino, né? E as violações, o risco ao qual ela estava exposta, se cessem de uma vez. Então, a criança em si é trabalhada também. Falávamos que a família pode continuar a sua rotina de trabalho, enfim, a criança vai estar inserida dentro da rotina familiar. Claro que ela vai ter, a partir daí, prioridades em serviços,
de vaga em todos esses serviços públicos. Entendo. E a família pode continuar tendo um trabalho, claro, você precisa deixar claro a questão de disponibilidade de tempo para participar de todas as ações que sejam a favor da criança, para participar do serviço. Mas ela pode continuar com o seu trabalho normalmente, mesmo tendo essa remuneração a partir do momento que ela acolhe a criança. Isso mesmo. Hoje está previsto também na lei, né, que a partir do momento que a família acolhedora ela leva uma criança para casa, ela precisa, né, ela vai ter gastos com essa criança. Então está previsto, né, um valor que vai ser pago para essa família, né, que é pago por criança, na verdade, porque a partir do momento que você leva a criança para casa, você vai ter, né, gastos relacionados a isso. Sim. Mas isso a pessoa pode ter, né, o seu trabalho normal e tal, continuar a sua vida, né, da mesma eu forma. acho que isso que é importante, porque as pessoas é como se fosse filho mesmo. A gente não deixa de trabalhar ou de manter algumas relações sociais por conta da criança que a gente tem, né, do filho, enfim. Essa criança vai somar, vai estar ali para somar. Ela vai participar dessas ações de rotina dessa família, até para que ela possa ter uma evolução dentro desse quadro dela. Falávamos também da repetição do quadro de violência, né? Sim, inclusive, assim, muitas crianças e adolescentes que são acolhidos institucionalmente hoje em dia vêm de famílias que possuem ciclos e mais ciclos de violência, que têm um entendimento de vida muito violento, que passaram por muitas situações assim de falta material, mas falta emocional também, de várias faltas assim afeto mesmo. De afeto mesmo. E a partir do momento em que ele entra numa família que tem uma rotina, por exemplo, ter rotina, na verdade, já é um ponto, né? Várias famílias não possuem. Então, tem uma rotina, se trata com carinho, mas por mais que existem algumas discussões, não é da mesma forma como a criança e o adolescente via na casa. Como é conduzido é diferente. Isso, a criança e o adolescente vai ter acesso a uma nova forma de viver, né? Quebrar aquele ciclo anterior ao qual ele estava e começar um novo, entender que, para além daquela violência que ele via e sentia, existem outras formas de existir. Então, a família acolhedora possibilita isso para uma criança, para um adolescente. Uma outra perspectiva. Novas referências. Né? Novas referências, importantíssimo. E por esse motivo que também nessa avaliação, né, que a família passa ao se cadastrar para ser família acolhedora, é importante ter a concordância de todos os membros da família, né? Então, além da gente, eu e a Natália, no caso, conversar com o casal que quer ser família acolhedora, mas também se tiver outros filhos, outras pessoas que morem junto, elas também se enquadram nesse processo avaliativo, porque elas precisam concordar com receber essa criança, né? Elas precisam estar ciente do que vai acontecer dentro desse processo exatamente. também. Como também, irmãos, enfim, isso é importante dentro dessa relação aí, né? Por isso que é importante, por isso que não tem como uma pessoa ter parentesco com as crianças acolhidas, né? Isso também consta na lei. E não pensar em adoção, que não é uma adoção, né? E, inclusive, não precisa ser um casal em específico, né? Pode ser uma mulher, um homem, que tenham seus filhos, que tenham seus sobrinhos e queiram ser cadastrados como família acolhedora. Não precisa ser um casal em si. Uma única pessoa já pode. A questão do estado civil, né? Às vezes a pessoa, né, não é casado e tal, fala, eu não posso ser porque, né, eu não... vai ser família da mesma forma, né? A gente sabe que existem vários referenciais aí de família, né? Então, se a pessoa às vezes é solteiro, mas ele tem interesse, né? Só tem que ter acima de 21 anos, né? E até 65. Exatamente. E pode se cadastrar normalmente, vai passar pela capacitação e ela vai poder cuidar dessa criança, sim. Passando pelos critérios, independente se é casado, se não é casado, se tem mais filhos ou não. Bacana. Tem alguns mitos, assim, até conversávamos também antes de entrarmos no ar aqui, sobre esse processo de retirada das crianças, né, da violação de direitos. E o que vocês poderiam nos dizer, assim, sobre alguns mitos ou ideias equivocadas que as pessoas têm com relação ao acolhimento?
Acho que o primeiro mito, assim, é de que somente a família falhou e causou o acolhimento da criança e do adolescente. Quando existe um acolhimento institucional, é a sociedade em si que não pôde, não conseguiu suprir as necessidades dessa criança e fazer valer o direito dela e a sua proteção. Então, um primeiro mito é de que a família é única e exclusivamente a responsável pelo acolhimento. Hoje existem vários serviços aqui no município, o Telêmaco Borba é bem estruturado nesse sentido, né? Mas nós temos uma rede de proteção da criança e do adolescente em que se tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a Segurança Pública, o Judiciário em si, a Educação. Então, em prol das crianças e dos adolescentes, todos têm que estar mobilizados, né? Então, o primeiro mito, eu acho que, na minha opinião, o mais importante a ser desmistificado é isso. Porque até existe uma fala assim de como é que vai devolver essa criança e esse adolescente para essa família se foram eles que causaram o acolhimento dela, né? E, na verdade, assim, se essa família, de alguma forma, não estava no radar, né, dos serviços, não estava sendo visto de alguma forma que precisava dessa intervenção, a partir do acolhimento institucional, essa intervenção é feita. Né? Então, não só do serviço de acolhimento, mas da rede toda. Então, é todo um trabalho e um preparo que vai ser avaliado e julgado em audiência se realmente essa criança e esse adolescente pode retornar para a família. Então, acho que diria esse mito inicialmente. E o que vocês diriam para uma pessoa assim que tem vontade de participar, mas tem medo ou alguma dúvida a respeito do programa? Do serviço, na verdade, não é programa, é serviço. Tati, uma questão que... um entrave, né, na verdade, que a gente tem percebido na questão do família acolhedora, quando você fala em mito, né, e tal, é exatamente o posicionamento no sentido de que essa família vai vincular com essa criança e que vai ter sofrimento no momento de devolver a criança, né, para a família ou para a família que vai adotar ou algo assim. Exatamente essa questão de que, né, eu já ouvi muito isso das famílias, mas eu vou me apegar, eu só levo para casa se eu puder ficar com a criança, se eu não tiver que devolver e tal. E a gente reforça novamente, né, reiteramos a questão de que esse vínculo, ele é necessário sim, e realmente é o diferencial da questão da instituição, né, como já foi falado aqui. E esse rompimento, na verdade, que é a questão da despedida que a Natália explicou, a família, quando ela decide ser família acolhedora, ela já tem que estar preparada para isso, no sentido de que ela vai cuidar, ter isso em mente, que ela vai cuidar temporariamente dessa criança, vai se tornar referência para essa criança, e ao final... não necessariamente vai ter sofrimento, porque essa família tem que ter em mente que pensar no melhor interesse da criança, né? Que, como a Natália colocou, essa criança só vai ser devolvida para a família se houve avanço, se houve toda uma modificação ali no ambiente familiar. Então, essa criança vai poder voltar, né, para o pai e para a mãe. Ou, no caso, quando não teve alteração, essa criança, né, vai acontecer uma destituição do poder familiar, essa criança vai para uma nova família. Então, assim, a família acolhedora tem que estar disposta, né, a participar desse momento da vida da criança, no sentido de prepará-la para esse novo momento. Então, não tem que pensar em vai ser sofrimento para mim e tal, não. Você vai ser mais uma referência importante na vida dessa criança, algo que ela vai levar para a vida fora, né? Eu penso que o que ela vivenciar junto com a família, ela vai poder levar para a vida dela. Então, eu penso que é o que a gente tem trabalhado aí muito com as famílias e vai continuar, né, trabalhando, de que a família tem que ter essa disponibilidade afetiva no sentido de enfrentar esse momento de que não, eu vou cuidar e depois eu vou devolver. A gente entende que tendo o acompanhamento que vocês estão nos colocando aqui, eu acredito que fica muito seguro isso.
fica bem claro que é bem seguro para a família, que não vai ter esse sofrimento que a gente pensou. E eu até pensei assim, quando o Cleverson, né, conversou comigo, eu fiquei pensando sobre isso e imaginando, pode ser que haja um sofrimento de ambos os lados, né, tanto para a criança que ficou ali esse período, quanto para a família. Mas a gente entende também que se tem o acompanhamento, a parceria com a equipe técnica, que é psicólogo, assistente social, a todo momento ali apoiando, a gente entende que é um ambiente seguro para ambos, tanto para a criança quanto para a família enfrentar esse momento. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem, já caminhando para o final, algo que vocês gostariam de acrescentar, além do serviço que é realizado? Mais alguma coisa, algum detalhe? Eu gostaria de reforçar uma coisa que a Linda comentou sobre o melhor interesse da criança. Tanto pelo Estatuto da Criança, quanto pelo Serviço de Família Acolhedora, se vê isso em perspectiva, o melhor interesse da criança. E a família acolhedora, ela pode gerar na criança um modelo de vida. É esse o poder transformador de uma família acolhedora. Um modelo de vida para essa criança. Como a Linda bem disse, né? Essa questão da referência. Então, pode ser sim que ter que sair do ambiente ali da casa, porque provavelmente ou vai retornar para a família de origem ou vai para adoção, pode sim gerar um sofrimento de saudade, né? Uma saudade que vai gerar na criança de ter esse contato. Mas, além disso, gera essa referência de vida. Então, é sim um peso, mas também é transformador. E por isso que a gente vem, divulga e insiste em querer sim pôr aqui no município, porque o município tem estrutura para receber o serviço, porque é isso que faz nas crianças, nos adolescentes, dar referência de vida para eles. Ótimo. Que hoje o acolhimento institucional, né, por mais que a gente faça todo um trabalho, a gente não consegue, né, ter essa referência. Porque são muitas crianças acolhidas ao mesmo tempo, né? E numa família, ela consegue ter esse trabalho. Mais individual. Mais individual, exatamente. Assim. Exatamente, Mais direcionado. Direcionado para ela. A gente sente isso quando tem uma atenção só para a gente. Imagine a criança. Como as famílias podem se cadastrar para ser família acolhedora? Procuram assistência social, CRAS, CREAS, onde eles devem procurar, quem eles devem procurar? Pode procurar a gente, né? Nós ficamos ali anexo à Secretaria de Assistência Social, atrás da Casa do Artesão, né? Na lateral do prédio tem uma plaquinha escrito Serviço de Acolhimento. Pode ir lá que nós vamos receber, conversar, explicar novamente. Tirar todas as dúvidas. Inclusive essa questão das dúvidas, né? Porque alguém que tenha interesse, mas eu não entendi essa parte, como que é e tal, pode nos procurar, que nós estaremos lá, né, em equipe para poder explicar certinho a questão de como funciona. Ótimo. Meninas, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, falando de um serviço tão importante para a nossa cidade, para as nossas crianças. Eu lembro até que a Linda começou uma fala, num certo momento, na Casa da Cultura, eu acho, falando que para educar uma criança precisa de uma aldeia inteira, né? Isso mesmo. E eu acho que é importante a gente ter isso em mente, enquanto município, enquanto sociedade, que a gente precisa estar unidos para cuidar das nossas crianças. A gente fica falando assim, a criança é o futuro, fica tão assim, poetizado, mas na prática, a hora de colocar em prática mesmo as ações para que essas crianças evoluam e sejam adultos e cidadãos conscientes dos seus direitos, fica muito distante. Então, vamos ajudar nosso município e educar as nossas crianças todos juntos. Isso. Em aldeia. Isso, em Sim, aldeia. Exatamente. Em aldeia. Muito obrigada, meninas, mais uma vez. Contem comigo. Venham sempre que precisar divulgar algum serviço e nós estaremos sempre aqui. Obrigada. Agradecemos, Obrigada. Tati. Próxima.